Região amazônica, aspectos naturais e humanos. Primeiramente, uma perguntinha um tanto quanto peculiar, que a gente vai falar de região amazônica, mas enfim. Quais as principais características da localização da região sul? Bom, a região sul é formada por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, esses três estados. Com uma extensão territorial de 576.409 quilômetros quadrados, é a menor do Brasil. Sua população totaliza 27.386.891 habitantes, apresenta densidade demográfica de 47,5 habitantes por quilômetro quadrado e crescimento demográfico de 1% ao ano. Quais os principais aspectos naturais que diferenciam o sul das demais regiões? Bom, a região sul apresenta relevo formado por Planalto Meridional, que tem as maiores altitudes da região sul, onde são registradas as temperaturas mais baixas, então é frio, e o clima mais chuvoso da região. Chove bastante e é friozinho. Apresenta áreas de serra, destacando-se a Serra do Mar, Central e Serra do Sudeste. Quem foram os grupos de imigrantes que contribuíram para a formação da população da região sul? Bom, a ocupação do Brasil meridional, ou seja, a ocupação da região sul do Brasil, seguia um padrão um pouco distinto do resto do país. Por quê? Por conta da presença do clima subtropical, que restringiu o plantio de cultivos típicos de clima quente, como a cana-de-açúcar ou até mesmo o café. Essa característica, aliada à estratégia portuguesa de ocupação de fronteiras, atraiu imigrantes de outras localidades da Europa. Ao invés da monocultura com base no trabalho escravo, foi privilegiada a organização de propriedades que praticavam a policultura com a utilização do trabalho familiar. No Rio Grande do Sul, os luso-brasileiros se fixaram nas áreas campestres, com base nas atividades pastoris, enquanto que os imigrantes europeus nas zonas florestais, a partir das pequenas propriedades rurais. Aí, os italianos se fixaram na região, mais especificamente nas encostas do Planalto, fundando cidades como Caxias, Garibaldi, Bento Gonçalves, entre outros. Em Santa Catarina, que imigrantes que vieram? Alemães e italianos. Os italianos se concentraram no Rio Grande do Sul, os alemães no Vale do Itajaí, fundando Joinville, Blumenau e Brusque. Os italianos, além de se fixarem ali no Rio Grande do Sul, também se fixaram na região do Vale do Tubarão, fundaram Uruçanga, Siderópolis. E no Paraná? No Paraná, imigração de alemães, eslavos, ucranianos e polacos. Italianos e holandeses também migraram para a região, mas em menor proporção. Bom, tudo isso é para introduzir região amazônica, aspectos naturais e humanos, mas esse está aqui no roteirinho de estudos que eu tenho, então não tem muito como fugir desse assunto. Bom, vamos lá. Região amazônica, aspectos naturais e humanos. Vamos começar pelo quadro humano, o quadro natural, perdão. Quadro natural, verificando relevo, clima, vegetação e hidrografia. Começando por relevo, dá uma olhada aí. Temos planaltos, tem a presença de 4 planaltos, né? O planalto da Amazônia Oriental, da Norte Amazônico e Sul Amazônico. Também, aí, depressão tem 3, então planaltos temos 3, depressões temos 3, e uma planície, que é a planície do Rio Amazonas. Então, é bastante diversificado, poderíamos dizer. Tem o planalto residual Norte Amazônico, Sul Amazônico, o planalto da Amazônia Oriental, depressão da Amazônia Ocidental, Norte Amazônica, Sul Amazônica e a planície do Rio Amazonas. Na área assinalada pela letra A, há um conjunto de escarpas de um planalto mais elevado, formando regiões serranas, como a Serra do Imeri, onde estão localizados os picos mais elevados do Brasil. Quais são? O da Neblina e o 31 de março, com altitudes que se aproximam dos 3.000 metros. Ah, tá. Roteirinho de novo, então falamos do relevo, agora vamos falar do clima. Como que é o clima? Bom, o clima da Amazônia, da região amazônica, é qual que é? Tropical, subtropical, tropical de altitude, tropical continental, qual que é? É o equatorial, né? Clima equatorial. Então, o clima da região amazônica é equatorial. O clima equatorial, ele é caracterizado apresentar médias térmicas entre 25 graus e 27 graus, tem pouquíssima amplitude térmica. O que isso significa? Que a temperatura não varia muito, ela é sempre elevada. Tem também elevados índices pluviométricos, ou seja, o que é isso? Chove bastante e chove o ano todo. Essa é a característica principal do clima. Então, baixa amplitude térmica, varia pouco a temperatura, elevadas médias térmicas, ou seja, temperaturas bem altas, chuvas abundantes e bem distribuídas durante o ano, chove bastante, e essa chuva constante promove o quê? O desgaste do relevo e proporciona uma fertilidade para esse solo. Que massa de ar que atua nessa região? A massa polar atlântica, que provoca a friagem. Então, temos a atuação da massa polar atlântica provocando a friagem. Destaque para rios voadores. O que acontece? Correntes marítimas avançam da África para a América do Sul, pelos hemisférios norte e sul, carregadas de umidades, se tornam ventos de umidade e provocam precipitações em forma de água, ou seja, chove. Ao encontrarem a Cordilheira dos Andes, os ventos são desviados e enviados para as regiões centro-oeste, sul e sudeste. Bom, a questão dos rios voadores, então, o calor intenso lá na faixa equatorial do Atlântico vai fazer o quê? Evaporação. E aí, essa evaporação promove vento de umidade. Os ventos formam o curso dos rios voadores, avançam até os Andes, o vapor recircula sobre a Amazônia. Uma parte da umidade vai provocar chuva, né? Promove a chuva, se precipita, chove, formando os rios que compõem a bacia do Amazonas. Os rios voadores carregam a umidade acumulada de volta para o Brasil, se precipitam em outras regiões. A umidade concentrada chega para o sul e sudeste do Brasil e pode até atingir Paraguai, Argentina, até se dispersar. Como que é a vegetação da região amazônica? Bom, de vegetação, a gente pode dizer que a vegetação na região da Amazônia é muito complexa. Por quê? A região amazônica, a vegetação da região amazônica é chamada de Ileia, com H no começo, então H-I-L-E-I-A, Ileia, e Inferno Verde. Quais as características da vegetação? Equatorial, densa, latifoliada, hidrófila, ombrófila. O que é ombrófila? Pensa assim, ombrófila, ombro. Você pode pensar também umbrella, no inglês. Olha que raciocínio é esse para gravar uma característica do que seria ombrófila. Bom, ombrófila, ombro, umbrella. Umbrella é o quê? Guarda-chuva. Guarda-chuva vai te proteger do sol. Então, se ele vai te proteger do sol, ou da chuva, né, quem sabe, mas pensa no sol, né? Ombrófilo vai te proteger do sol, né? Pensa assim, umbrella, proteger do sol.
Aí vai proteger do sol, então você gosta do escuro, então você gosta da sombra. Então, ombrófilas são as plantinhas que têm mais afinidade com a sombra, elas preferem ficar em ambientes úmidos, hidrófilos e não tão diretamente irradiados pelo sol. Ombrófila, certo? Então, características da vegetação: equatorial, densa, latifoliada, ombrófila, hidrófila, heterogênea, bem diversificada e complexa, e perennifólia. O que significa que eu falei no começo que ela é latifoliada? Latifoliada significa que ela tem folhas grandes. E perennifólia? Perennifólia são aquelas plantas cujas folhas verdes não caem antes de as novas já se terem desenvolvido. É uma folha persistente. Mantém as suas folhas durante o ano todo. Quais são os problemas da vegetação da floresta amazônica? Na verdade, não é nem da floresta, e sim que a ação antrópica causa nessas florestas. Bom, o homem desmata a floresta amazônica, ele queima, ele explora de forma irregular. Então, o desmatamento, as queimadas e a exploração irregular são problemas, são mazelas que a ação antrópica proporciona à floresta amazônica. Quais são as causas? Quem é que faz o desmatamento? Quem é que queima a floresta amazônica? Quem é que explora de forma irregular a floresta amazônica? O homem. A ação antrópica. E qual ação antrópica seria essa? Bom, a expansão da fronteira agrícola causa desmatamento. Então, anota aí, ou se você tem memória... Eu não sei se eu poderia dizer de áudio. Memória boa pra gravar essas informações sem anotar. Ou anotando, enfim. Bom, o que causa o desmatamento? Quem é que causa a ação antrópica? O que causa? Expansão da fronteira agrícola, a atividade mineradora, a biopirataria, a instalação de usinas hidrelétricas e o extrativismo predatório. Quais as consequências de tudo isso? Quais as consequências de causar tantos males à floresta amazônica? Que males seriam esses? Bom, perda da biodiversidade, comprometimento dos povos locais, a atividade mineradora faz muito isso, né? Alteração no comportamento climático e assoreamento dos cursos d'água. De novo, quais as consequências do desmatamento? Perda da biodiversidade, comprometimento dos povos locais, alteração no clima e assoreamento dos cursos d'água. Como que é a hidrografia da região amazônica? Bom, temos a bacia amazônica e do Tocantins, também tem ali num pedacinho a bacia do Amapá. Mas a gente vai ver as principais, que são a amazônica e do Tocantins-Araguaia. A amazônica apresenta um regime complexo. Foz mista, então bacia amazônica, regime complexo, foz mista, a maior bacia hidrográfica do mundo é a bacia amazônica. É um importante eixo de comunicação e povoamento, realiza aí a subsistência de povos locais por meio da pesca, navegação é destinada a mercadorias e pessoas, produção de energia, bom, um destaque, isso é importante, por quê? Porque na Amazônia, a bacia amazônica apresenta um potencial hidrelétrico muito grande, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, ele é subaproveitado, não é aproveitado de maneira proporcional ao seu potencial. Tocantins-Araguaia, a bacia do Tocantins-Araguaia tem nascentes em Goiás, Foz, em estuário na ilha de Marajó, Rio Tocantins. O Rio Tocantins tem a usina hidrelétrica de Tucuruí, Rio Tocantins, usina hidrelétrica do Tucuruí. Tocantins, usina hidrelétrica do Tucuruí. E Rio Araguaia, a ilha do Bananal, considerada a maior ilha fluvial do mundo. Então o Rio Amazonas é o mais extenso do mundo. É importante dizer que o limite de uma bacia hidrográfica é um divisor de águas. E a hidrografia a gente pode ver que é pluvionival, um regime misto. Aspectos humanos. Características gerais. Quais as características gerais dos aspectos humanos? É uma região pouco populosa, pouco povoada, ou seja, apresenta um vazio demográfico. E essa população, pouco populosa, pouco povoada, vazio demográfico, é mal distribuída, uma população mal distribuída. Aonde que o povo se concentra? Os maiores adensamentos, acúmulos populacionais. Foz do Amazonas, nordeste do Pará, Foz do Amazonas, nordeste do Pará, o Médio Amazonas, e o Vale do Madeira, que é em Porto Velho. Então, Foz do Amazonas, nordeste do Pará, Médio Amazonas e o Vale do Madeira. Hierarquia urbana. O que seria essa hierarquia urbana? Hierarquia dos centros urbanos, né? Quem exerce uma hierarquia em termos de urbanização? Manaus, que tá no Amazonas, e Belém, que tá no Pará. Então, Manaus, Amazonas e Belém, Pará. Manaus, Amazonas, Belém, no Pará. Manaus, no Amazonas e Belém, no Pará. Metrópoles. Quais são as metrópoles? Regiões de influência na região amazônica, em termos de urbanização. Manaus, no Amazonas, Belém, no Pará. Manaus, no Amazonas, Belém, no Pará. Nova hierarquia urbana do IBGE. 2018. Bom, isso são informações de 2018, esse mapa. Ocupação da Amazônia. Bom, a ocupação da Amazônia segue uma linha, vamos dizer assim. Por quê? Vou até mostrar uma imagem. Vou mostrar quando eu estiver falando dele. Tá. Bom, a ocupação da Amazônia. Vamos começar do século XVI até o século XX, né? Pra gente ver como se deu essa ocupação da Amazônia. No século XVI, a ocupação da Amazônia se deu por expedições exploratórias pelo rio Amazonas. Avançando um pouquinho, 100 anos, né? Então a gente estava no século XVI falando de exploratórias, pelo rio Amazonas. E aí, 100 anos depois, no século XVII, temos as expedições, droguistas e bandeirantes, missionários que vêm para realizar a catequização e o aldeamento dos índios. E aí, eles vão criando as primeiras cidades. Ocorre, então, a criação das primeiras cidades, dos fortes militares, que tiveram ali preponderância em Belém e Santarém. A ocupação efetiva pelos portugueses se deu com a instalação, do Forte Militar de Belém. Esse aqui, o Forte do Presépio em Belém. Então, a ocupação dos portugueses, a ocupação efetiva se deu com a instalação desse treco aí, que foi o Forte Militar
do presépio, né, o Forte Militar de Belém. No século XIX, então, avançando 200 anos depois, o século XIX trouxe o ciclo da borracha, grande aumento populacional. O ciclo da borracha, então, o ciclo da borracha proporcionou grande aumento populacional, crescimento das cidades. Sertanejos do Nordeste, Belém e Manaus tiveram grande desenvolvimento por conta dos capitais trazidos pelo ciclo da borracha. No século XX, então avançando mais 100 anos, século XX, tivemos a construção de rodovias e ferrovias, desenvolvimento de atividades agropecuárias e extrativas, tanto mineral quanto vegetal, projetos de colonização e de integração, construção de usinas hidrelétricas, tudo isso no século XX, hidrelétricas, e imigrantes japoneses com projetos agrícolas. Também tem importância dos povos tradicionais, os povos tradicionais indígenas, tem os extrativistas e tem os ribeirinhos. Bom, começando pelos indígenas. Os indígenas, grupos que habitam o território brasileiro enquanto nativos. Então, indígenas, grupos que habitam o Brasil enquanto nativos. Grupos que habitam o Brasil enquanto nativos. Mantêm os mesmos traços étnicos, culturais, costumes e de subsistência. Então, grupos que habitam o Brasil enquanto nativos mantêm os mesmos costumes, aspectos culturais, étnicos e de subsistência. E os extrativistas. Extrativistas são grupos que têm relação extrativa com os recursos naturais para manter sua subsistência. Então, tem os indígenas, que mantêm os seus costumes, suas práticas culturais e seus aspectos étnicos, habitam o Brasil enquanto nativos. Os extrativistas, que também pertencem à classificação de povos tradicionais, são grupos que têm relação extrativa com a natureza, com os recursos naturais, para manter sua subsistência, numa relação conservacionista com a terra. Então, não é com a intenção de desmatar ou desflorestar, mas sim de manter a sua subsistência. E os ribeirinhos, né? Então, os povos tradicionais tem. Depois a gente vai falar dos quilombolas, né? Mas tem indígenas, extrativistas, agora ribeirinhos. Ribeirinhos são grupos que residem às margens dos cursos d'água e precisam de recursos do rio e dos córregos para se manter, para conservar a sua sobrevivência, a sua subsistência. Então, ribeirinhos, grupos que residem, que moram na margem dos cursos d'água e necessitam dos rios e dos cursos d'água para a sua subsistência. Esses são os ribeirinhos. E os quilombolas? Quilombolas são grupos com identidade étnica de remanescentes e descendentes escravos. De novo, grupos que possuem uma identidade étnica de remanescentes e descendentes de escravos. Grupos com identidade étnica de descendentes e remanescentes de escravos que formam comunidades com direito à posse da terra para manter sua subsistência, seus hábitos, seus costumes, cultura e para a subsistência, já falei, certo? Exercício. FGV. Então temos aí um mapa que apresenta a hidrografia, o limite da Amazônia Legal, as áreas produtivas, áreas com manejo sustentável, áreas frágeis, áreas protegidas. O mapa analisado caracteriza um estudo de impacto ambiental para subsidiar políticas de concessão territorial, objetivando a chegada de recursos oriundos de organizações ambientais internacionais? Não. Uma nova proposta de regionalização política ao país, propondo redefinir os limites da região norte? Não. Um projeto de flexibilização da estrutura fundiária em regiões de interesse ecológico, buscando readequar as necessidades locais à preservação do meio ambiente? Não. É importante perceber que, por conta da atual evolução da ocupação do espaço brasileiro pelo agronegócio, a expansão agrícola, etc., é necessário, ou melhor, a Amazônia Legal precisa ter uma ocupação criteriosamente disciplinada, para que não se percam as peculiaridades ambientais que a região encerra. Então vamos ler as demais. Se nenhuma é correta até agora, a D ou a I tem C, ou nenhum. D. Uma compartimentação do território segundo as suas potencialidades e as suas restrições, visando ao desenvolvimento econômico e à conservação ambiental. Sim, perfeitamente. Enem. Localizado a 160 quilômetros da cidade de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, nos limites da reserva extrativista Jaci-Paraná e terra indígena Caripunas, o povoado da União Bandeirantes surgiu em 2000 a partir de movimentos de camponeses, madeireiros, pecuaristas e grileiros, que, à revelia do ordenamento territorial diante da passividade governamental, demarcaram e invadiram terras na área rural, fundando a vila. Atualmente, constituiu-se na região de maior produção agrícola e leiteira do município de Porto Velho, fornecendo, inclusive, alimentos para a hidrelétrica do Jirau. Bom, o texto fala da ocupação territorial. Então, o texto fala da ocupação territorial decorrente do quê? Uma ocupação territorial que aconteceu por conta da expansão de frentes pioneiras, que envolveu movimentos de camponeses, madeireiros, que ele fala aqui, né? Aqui, ó. O povoado de União Bandeirantes surgiu em 2000 a partir de movimentos de camponeses, madeireiros, pecuaristas e grileiros. Então, ele está falando da ocupação territorial por conta da expansão de frentes pioneiras que envolve esses movimentos, né, de camponeses, madeireiros, pecuaristas e grileiros. E por conta da passividade governamental, que ele também menciona aqui, ó, que a revelia do ordenamento territorial e diante da passividade governamental demarcaram e invadiram terras na área rural, fundando a vila. Então, ele está falando dessa ocupação territorial por conta da expansão de frentes pioneiras, que envolve os movimentos desses camponeses, madeireiros, blá, blá, blá. E por causa da passividade governamental, ocorreu a demarcação e invasão de terras na área rural. Então, a dinâmica de ocupação territorial descrita foi decorrente do quê? Foi decorrente da expansão de frentes pioneiras. Albert Einstein, 2020. Durante o período militar, as políticas territoriais para a Amazônia
concebiam a região como uma fronteira. Bom, a Amazônia sempre se configurou como uma preocupação para os militares. Por quê? Porque era uma região despovoada e aberta, sensível às possíveis invasões de forças externas. Assim, entre as políticas de integração nacional propostas pelo governo daquela época, estavam as construções de vias de acesso, que eram o quê? As rodovias, que permitiriam para os imigrantes, para os migrantes, na realidade, provenientes de outras regiões do Brasil, ocuparem a região demograficamente. Então, durante esse período, as políticas territoriais para a Amazônia concebiam a região como uma fronteira, o quê? Demográfica, porque iam estimular a ocupação da região por imigrantes oriundos de diferentes regiões.